Livro As Aparições do Deus da Glória, Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana, o contexto, o que motivou Paulo a escrever a carta aos Romanos. Meta de hoje, leitura das páginas 13 a 15. Ajuste quanto à visão sobre o povo judeu. Mediante essa passagem bíblica registrada por Paulo, seu desejo era ajustar a visão e o conceito que havia a respeito do povo judeu. Talvez houvesse um pouco de desconforto ou até certa insatisfação das igrejas no meio dos gentios quanto aos judeus, porque eles não paravam de perseguir Paulo, prejudicando seu ministério, sua obra entre as igrejas e até armando ciladas para matá-lo. Atos capítulo 21, versículos do 30 ao 31. E não bastasse isso, até os judeus chamados judaizantes, que são aqueles que creram no Senhor Jesus, pregavam outras palavras, pervertendo o evangelho de Cristo e estimulando os crentes gentios a observar a lei de Moisés. Atos capítulo 15, versículos do 1 ao 2 e Gálatas capítulo 1, versículos do 6 ao 7. Havia, assim, uma tentativa de acomodação de práticas do Antigo Testamento dentro das igrejas geradas pelo ministério apostólico de Paulo. Um crente gentio, naturalmente falando, teria raiva dos judeus e, de certa forma, uma indignação com relação aos judaizantes, pensando que, caso não existisse o povo judeu, a igreja poderia estar em uma melhor condição espiritual. Mas na carta aos Romanos, Paulo, com muita paciência e sabedoria, mostrou-nos que sem o povo de Israel também não existiríamos como o povo da fé. Sem os patriarcas não teríamos a possibilidade de crer em Jesus. Portanto, se não houvesse Israel, não haveria Cristo segundo a carne. Cristo não poderia vir do nada e aparecer no ano zero cristão sem origem. Qual seria sua nacionalidade? Brasileiro? Argentino? Italiano? Espanhol? Nós que cremos em Jesus, temos de saber que sua origem na terra começou com Abraão. E de Abraão veio Isaque, e de Isaque veio Jacó. E de Jacó vieram as 12 tribos de Israel, e de Israel veio o rei Davi. No capítulo 1 de Romanos lemos, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Versículo 3, por causa de Israel, fomos introduzidos na história do povo de Deus. Isso deve gerar em nós um sentimento de gratidão. A linha do tempo, a vontade eterna de Deus. Existe uma linha do tempo da vontade eterna de Deus. Vê o gráfico no final deste capítulo do seu livro, na página 20. Podemos afirmar que Adão aparece no ano zero, mais tarde do dilúvio, na época de Noé. Até Abraão foram contabilizados 352 anos. Abraão nasceu por volta do ano 2000 a.C. A partir desse período, Deus fez várias promessas a Abraão e pediu-lhe para erguer os olhos e olhar para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, e afirmou que toda a terra que ele visse seria dada a ele e à sua descendência. Gênesis capítulo 13, versículos do 14 ao 15. Disse ainda que a descendência de Abraão seria tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Gênesis capítulo 22, versículos do 16 ao 17. Portanto, a descendência de Abraão tinha dois aspectos, a celestial, representada pelas estrelas do céu, e a terrena, representada pela areia na praia do mar. A descendência terrena de Abraão produziu a história de Israel, que se estendeu até 4.172 anos depois de Adão. A morte e a ressurreição de Cristo deu início à era cristã. O ano zero do nosso calendário não é exatamente o ano em que Cristo nasceu. Alguns calculam entre 6 e 4 anos antes de Cristo, o seu nascimento. Cristo morreu e Deus o ressuscitou, gerando a descendência celestial de Abraão. Gálatas 3:7. Sem Abraão não haveria a fé, e sem ele não se teria acesso ao Senhor Jesus. Logo, reforço que não devemos menosprezar o povo de Israel, pois mesmo que eles perseguissem a igreja na época de Paulo, os judeus foram e são importantes para Deus. Apesar de vários deles terem se afastado de Deus, os judeus ainda são o seu povo. Sabemos que no final dos tempos os remanescentes serão salvos. Romanos 9:27. Por isso a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. Por causa da rejeição a Cristo, a história do povo de Israel foi interrompida, e agora nós, os gentios, filhos de Deus, salvos pela fé, mediante o ato de crer no Senhor Jesus, entramos em campo para atuar. João 1:12 e 1 Pedro 1:3. É hora de fazer o Evangelho avançar, trazendo o reino dos céus à terra, esperando e apressando a vinda
do dia de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 12, parte A.